Fica assustado com o facto de existir na região autónoma da Madeira, como foi noticiado recentemente, que haja mais de 1000 crianças em lista de espera, dos quais cerca de 600 ultrapassaram os tempos máximos. Estou a falar de situações como o pé boto, alterações congénitas das vias urinárias, situações do foro de otorrinolaringologia. Estas crianças não têm o tempo a correr também? Tomar, isso é uma pergunta que penso que qualquer cidadão fica preocupado, assustado se tiver envolvimento direto nisso, de um familiar. Ora, preocupado com certeza que sim, até não só como médico, naturalmente, como médico ainda mais. Agora, é evidente que, mais uma vez, Tomário, eu penso que a questão tem que ter o lado positivo, que isso nos obriga a encontrar as ferramentas rapidamente para podermos exatamente ultrapassar essas situações. Nós temos, por exemplo, uma situação muito complicada, que é da sua área também, que é a escoliose, e que não conseguimos ainda resolver. Sabe porquê? Porque há muito pouca gente a operar escolioses, mesmo na privada, e não querem operar a escoliose na privada. E a escoliose na privada é terrível, porque se não for operada a tempo, o miúdo fica definitivamente anormal, se quiser. Não, lá, eu estou-lhe a falar que, dizendo ao Dr. Mário, que estas situações não são fáceis, muitas vezes, ultrapassar. Eu estou-lhe a dar um exemplo da escoliose, que, apesar de todo o esforço todo que se tem feito, não se tem conseguido ultrapassar. Portanto, haverá aqui algumas situações mais difíceis de ultrapassar. Outras, eu penso, que reestruturando, reorganizando a lógica do controle de lista de espera, talvez se possa... E aqui, mais uma vez, aquilo que o Dr. Sérgio Marques disse, eu sentiria perfeitamente à vontade, e claro, para estabelecer protocolos, nomeadamente nesta área do SIGIC, com hospitais de lá, nomeadamente com hospitais de lá, eu sei que é que Se eu bem me lembro, o Dr. Manuel Brito, como diretor clínico, estabeleceu um protocolo para as escolioses com o Hospital São Juan de Deu, aqui com o Hospital do Funchal, que até veio um médico. Exatamente. Essa situação foi descontinuada há 5 anos. Também é preocupante, não? Se eu na altura fizesse protocolo, sei porquê. Sabia porquê. E hoje tentei fazer exatamente... Nós estamos a fazer no continente, esse protocolo, sabe com quem? Com Espanha, que tem uma unidade boa de escoliose, porque nós não conseguimos, nem na privada nem no público, dar resposta a estas crianças. E, portanto, aqui mais uma vez, Tomário, eu acho que o essencial aqui, é por isso que eu acho muito importante esta reflexão que se possa fazer sobre lista de espera, porque é tentar melhorar o acesso e é tentar, no fundo, encontrar soluções que nunca serão as ideais, mas que, particularmente numa ilha, ganham uma dimensão mais aguda. Falemos agora de exames auxiliares de diagnóstico. Disse uma cardiologista aqui há dias que havia 3.660 ecocardiogramas em lista de espera. Muitos destes exames, quando são feitos, já não passou o tempo da sua realização? Pois, isso é o problema que nós temos. Quando o acesso não está controlado, há essas disfunções. Essa é uma delas, eu vou-lhe dar outro exemplo, e vou-lhe falar mais ou menos da minha experiência, para saber bem o que estou a falar. Nós temos essa experiência, por exemplo, com a anestesia. O que é que acontece? Como o acesso não é linear, muitas vezes um doente vai à anestesia, à consulta de anestesia para ser operado, mas se não for operado dentro do prazo, o que é que acontece? Aquela consulta de anestesia já não serve para nada. E se ele, em vez de ser operado o mês seguinte, for operado 3 meses, já tem que ir a nova consulta de anestesia, porque, entretanto, já passou o prazo. Aqui é a mesma história. É evidente que estes timings, mais uma vez volto a dizer, estes timings marcados, tempo máximo de consulta, tempo de horas, era exatamente isso. Era exatamente entendido que há determinadas intervenções que, quando são descontemporizadas e, portanto, perdem o tempo certo, não só são desnecessárias muitas vezes, e, portanto, está-se a gastar dinheiro fora, como também passou a sua utilidade, o tempo clínico justificava. Portanto, tudo que seja ultrapassar os tempos clínicos ajustados, é evidente que deve tentar ser melhorado. E acho que essa é a posição mais positiva que se pode ter em relação, e é esta a minha postura aqui, é exatamente que, dentro dos contextos e das limitações que nós temos, tentar encontrar soluções, daí que eu acho excelente estes debates sobre a lista de espera, porque obriga-nos, de certa maneira, a todos nós, a tentar encontrar novas soluções para problemas que estão em cima da mesa e que nós sabemos. Aliás, eu tenho aqui as estatísticas que foram dadas pelo César Ano e sei também que estão perfeitamente patentes essas dificuldades, mas isso eu também elaboraria aqui, dentro da lista da minha experiência, situações que têm que ser melhoradas e que me preocupam.
Vai fazer agora, na primeira semana de junho, exatamente 4 anos que o Sr. visitou, juntamente com o Ministro da Saúde, Paulo Macedo, o Hospital dos Marmeleiros. Passado 4 anos, o Hospital dos Marmeleiros sofreu obras de pintura do exterior, mas o interior está exatamente igual. Como é que vê esta situação? Tomar. Visitei. Não, o problema do Hospital dos Marmeleiros é um problema muito sério. Muito sério e muito complicado. Eu levei lá o Dr. Paulo Macedo, não foi por acaso. Não foi por acaso. E também não foi por acaso que, quando cheguei à Secretaria, pus uma questão em debate, que era o problema do novo hospital, como sabe. E pus em debate, não foi por acaso. Porque eu entendia que, e a palavra que lá está, conheço bem o programa, a palavra que lá está, era, no fundo, exatamente porque aquilo que parecia ser um certo consenso à volta do novo hospital, se era sustentável tecnicamente ou não. E eu pus a palavra aquilo que parece ser o consenso. Eu pus a palavra parece ser o consenso. A mim parecia-me que havia um certo consenso, Tomário. Mas uma coisa é parecer-me a mim e outra coisa é que um grupo independente técnico viesse ajudar a decisão política a dizer, nós analisámos isto tudo e aqui o que está em confronto são duas ideias. Ou o novo hospital, ou então melhorar este hospital, como foi política seguida durante algum tempo. Bom, a mim parecia-me que o novo hospital faria sentido. E como sabe, inclusive, eu estive envolvido quando houve a ideia de fazer um bloco, para mim era uma ideia peregrina, assumi a ideia cara por isso, que discordava. Sempre fiz isso na minha vida, discordei frontalmente e disse porquê. Bem, e, portanto, quando cheguei a ter algum poder de decisão nesse aspecto, ou pelo menos poder intervenir nisso, o que é que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, rapidamente, e tenho-lhe a dizer que essa comissão funcionou, o Tomás esteve lá, funcionou excepcionalmente bem. Acho que também, na minha opinião... O grupo trabalha para a avaliação do novo hospital. Sim. Pode esclarecer um bocadinho esse ponto do grupo? Explicar? Eu quando nomeei, quando fiz essa nomeação, o primeiro objetivo era exatamente que esse grupo trouxesse ao poder político, ao qual eu pertencia na altura, uma informação, a esta Assembleia, uma informação técnica sobre aquilo que a mim me parecia ser um consenso, mas que não estava definido, porque havia gente, como sabe, havia pessoas, legitimamente, que defendiam outra alternativa. E, portanto, era necessário que esse ruído, de certa maneira, desaparecesse e ficasse, de uma vez para sempre, esclarecido tecnicamente se fazia sentido o novo hospital ou não. E apressei muito com isso por causa dos marmeleiros, sobretudo, porque senti que era muito preocupante a situação dos marmeleiros. E, portanto, quando fiz isso, tenho-lhe a dizer que esteve lá nessa comissão e, portanto, eu vou-lhe dizer que foi uma comissão que trabalhou excelentemente bem. O relatório, para mim, tal como o de 2015, do Dr. Rui Alves, também está excelente. E acho que houve um bom trabalho, muito bem dirigido pelo Dr. Firmino Paulo, e, portanto, isto deu-me a possibilidade de trazer ao poder político, quer ao governo na altura, quer aqui, meus senhores, temos aqui um documento que está bem sustentado, está bem trabalhado, e que a opinião devia ser caminhar para um novo hospital e não para... E os marmeleiros eram uma das grandes preocupações. E quando isso ficou definido, preocupei-me em trazer cá o Dr. Paulo Macedo. Para quê? Para exatamente fazer sentir que isto era uma prioridade, tinha sido. Tenho-lhe a dizer que não foi fácil. O Dr. Paulo Macedo estava muito renitente a gastar dinheiro, mas levei-o lá, precisamente, e disse, doutor, tenho que ter cuidado, pode cair aqui um bocado de teto, isto é muito complicado. E, portanto, nós precisamos urgentemente do novo hospital. Ele concordou, mas depois quando se passava à fase seguinte, e o Sérgio sabe isso melhor do que eu lá das finanças, tudo se complicou. Mas isso é para lhe responder que o problema, aliás, a solução que o professor Correia de Campos dá em relação aos marmeleiros, eu discordo um pouco, porque não consigo, pelo conhecimento que eu tenho como diretor clínico do hospital que tive aqui, colocar as medicinas todas na Mendonça. É muito difícil e, portanto, acho que concordo que os marmeleiros poderá ficar um dia para os trabalhos continuados, etc. Mas nesta fase, neste momento, o que me parece mais lógico é, de facto, o novo hospital que siga o seu caminho o mais rápido possível. Nomeadamente, tendo em conta a produção cirúrgica, o Sr. Doutor uma vez participou numa ação popular para que o hospital não fosse ampliado para o Ribeiro Seco, em vez de construir um hospital de raiz funcional. Sim. Porquê é que fez isso?
Dr. Mário, eu penso que estes argumentos estão lá todos no tal documento que, como sabem, eu não interferi uma única linha no documento, mantive-me sempre completamente ao lado e disse sempre, é um documento, é uma coisa independente, é uma comissão independente, eu não quero minimamente, e sabe disso. Bom, e agora, se me perguntasse a minha opinião, eu, aliás, no programa também deixo intervir e dou a minha opinião. Atenção. Mas isto parece-me, agora, tem que ser confirmado por alguém, não só pela minha cabeça, eu não sou um iluminado, não sou um tipo que sei tudo e, portanto, poderá haver outras opiniões. Portanto, o Grupo de Trabalho, em 2015, confirmou que talvez a melhor opção fosse o novo hospital. Certo, claramente. Isso para mim não ficou dúvida e penso que todos concordaram que era um bom relatório, quando foi entregue ao Sr. Presidente e ao Governo, era um bom relatório, bem sustentado e que, portanto, tecnicamente, na minha opinião, acabava ali o espaço para o ruído que havia. E tanto que foi assim, Dr. Mário, que gerou-se um grande consenso. Eu acompanhei com muito entusiasmo, se quer saber, o consenso gerado aqui na Assembleia. Porque, aliás, na minha opinião, faltou uma coisa, mas isso é apenas um pequeno pormenor, mais uma vez. Acho que houve aqui um consenso alargado excelente. Penso que poucas vezes conseguiu um consenso 2015. tão alargado aqui. Exatamente. Eu senti-me muito, de certa maneira, por ter, de certa maneira, disputado isso, e ter tido consciência que isso era necessário. E penso que faltou depois uma coisa que a palavra está um bocado desgastada, não sei se... Acho que faltou um lobby em Lisboa, no Centrão. Acho que devíamos ter, paralelamente... Pois, mas era importante, nessa altura em que havia aqui um consenso alargado, aproveitar determinadas épocas eleitorais, etc., e se ter criado imediatamente um lobby, que era essa a minha ideia. A minha ideia era... depois desse documento pronto e depois de haver o consenso alargado aqui, depois de ser um paradigma regional, transformá-lo num paradigma nacional. Isso hoje, e qual era a minha intenção, qual era a minha ideia? Era gerar no continente um lobby, eu vou-lhe até dizer as pessoas com quem eu uma vez conversei por alto estariam disponíveis. Olha, eu sou o Cristiano Ronaldo. Criar um lobby de pessoas conhecidas da Madeira, Cristiano Ronaldo, Fátima Lopes, daqueles jet set, e não só, na área política é importante, de cada partido. E havia pessoas, olha, no CDS falei com dois, um deles conheço muito bem, que prontificou, sim senhora, forma esse lobby, que era o professor Adriano Moreira, porque eu tenho uma consideração muito especial e uma estima pessoal muito grande. O Adriano Moreira disse, tudo o que você precisava compreender, expliquei-lhe o que é que se passava, precisávamos ali em Lisboa de um lobby forte, que é na parte política e na parte social. Para quê? Para ser falada esta questão. Porque sabe que, eu penso que os políticos sabem isso melhor do que eu, que a política muitas vezes vai atrás, vai a reboque da pressão que se estabelece na sociedade em geral. Isto é assim, porque as eleições é natural, é normal. Portanto, se nós criássemos em Lisboa um lobby, no continente um lobby, em relação ao Hospital da Madeira, e procurássemos esclarecer o que é que se passava e porque é que nós pretendíamos um novo hospital. Não era mais um novo hospital, era o novo Hospital da Madeira. As pessoas com quem eu falei na altura, informalmente, disse, olha, eu estou a pensar fazer isto, há um consenso alargado na região, a linha dá a sua cara, dá o seu nome para isto. Eu tenho uma relação, porque o meu irmão foi dirigente do Benfica, e, portanto, inclusive os jogadores, 2 e 3 jogadores do Benfica, só não quis, quando me falou no Presidente, espera aí, isso vai mais devagar, que isso é capaz de não ser a pessoa ideal. Mas jogadores do Benfica, pessoas que já estavam fora, o Rui Costa, que é amigo pessoal dele também, e então criar 20 ou 30 personalidades, fazer um pequeno jantar para quê? Para começar a passar a mensagem do lobby. E acho que faltou isso, porque eu senti sempre, quando se falava do novo hospital lá, e às vezes aproveitava para falar no Ministério, etc., quando é que vocês desbloqueiam isto, sentia às vezes uma certa desinformação. Podia ser tática. Mas às vezes até alguma relutância quase. Mas para que é que vocês precisam do novo hospital? Vai lá ver. Não fales de cor. Portanto, acho que se tivéssemos conseguido, para além deste consenso que foi decisivo e para mim foi das coisas que eu acompanhei com muito entusiasmo, porque acho que era convicta e continua a ser convicta a minha reunião. E há tantos argumentos, Dr. Mário, há tantos argumentos para o novo hospital, tantos argumentos, que até me choca às vezes quando as pessoas têm algumas dúvidas. Basta-lhe dizer uma coisa, como é que hoje um hospital pode ter 30 camas com 2 casas de banho? Quem é que hoje fica num alojamento local? No Hospital Nel Mendonça. Pois. Como é que isto é possível? Como é que há pessoas que dizem, não, desculpem lá, como é que eu posso estar quando sabemos que a infecção hospitalar diminui em 30% a 40% com quartos isolados?
Como é que nós não podemos aceitar isso? Quer dizer, são coisas que... Agora há uma coisa, doutor Mário, ainda bem que falou nisso do novo hospital. Não é um novo hospital que vai resolver os problemas da saúde na região. Claro. E eu disse isso, dizer, pode ter o melhor hospital, mas se não melhorar o acesso, se não melhorar outra coisa fundamental, que é a motivação dos profissionais, posso-lhe garantir uma coisa, pode ter o melhor hospital do mundo, vai continuar sempre muito frágil a assistência aqui. Se me permite, Dr. Manuel Brito, mas esse grupo de trabalho foi extinto e foi criado um novo grupo de trabalho só com pessoas mais ou menos ligadas ao PSD e, como sabe, esse tal grupo de lobbies não foi formado e, portanto, criou-se uma clivagem política entre a República e o Governo Regional. Portanto, houve aqui, transformou-se o consenso em guerrilha política. Isso foi mau, no seu entender. Eu penso que, todos nós estamos aqui, concordamos com certeza que a luta política partidária devia estar fora, na minha opinião, devia estar fora deste Ou seja, o processo. espírito do grupo que foi criado inicialmente foi-se perdendo. Ora bem, quando criei e tive que explicar isto, porque houve um partido que ficou, insurgiu-se muito e disse, mas você não convidou ninguém do meu partido? Não, desculpe lá, não convidei as pessoas do partido, convidei as pessoas que eu achei que tinham um pensamento público sobre o novo hospital. Um pensamento público sobre o novo hospital. E quando esse partido não conhecia ninguém que tivesse tido um pensamento público, de facto, não inclui isso. Agora, não há dúvida que, ao reforçar tecnicamente essa comissão, até tive alguma sorte de envolver vários partidos. Porque eu, de facto, não estava... Eu queria tirar completamente esta questão do novo hospital da luta partidária, que é compreensível, não digo o contrário. E, precisamente, porquê? Porque sei que na saúde, e o Dr. Mário sabe disso muitas vezes, usa-se como arma de arremesso os números e outras coisas que são redutores para as soluções da saúde. São redutores para a solução da saúde. Não ajudam muitas vezes à saúde. Pelo contrário, criam algum alarmismo e, por outro lado, acabam por não resolver nada. Porque a luta político-partidária, que é perfeitamente legítima, muitas vezes contamina, de certa maneira, alguma racionalidade na área da saúde. Daí que eu tenho alguma dificuldade. E vou dizer isso, muitas vezes, se calhar fui acusado disso, que, como responsável, eu não teria despido a bata. Alguém um dia me disse, desculpa lá, tens de despir a bata de médico, porque és um político. E eu respondi, desculpa, não é agora que vou despir a bata de médico, se me quiserem sim com a bata de médico, cá estarei a ajudar, porque, e disse aquela frase que é célebre, que é conhecida de todos nós, ser médico não é uma profissão, é uma maneira de estar na vida. E a minha maneira de estar na vida é esta, e vou ficar até ao fim. Doutor, existem 1.500 altas problemáticas no país, das quais 530 na Madeira. Somos, portanto, um caso à parte da realidade nacional. Portanto, 1.500 no país todo, dos quais 530 na Madeira. Como é que vê esta situação das altas problemáticas e da utilização de camas que podiam ser usadas para a cirurgia de lista de espera? Olha, em primeiro, cada vez hoje, aí está, mudei um bocadinho em relação a 2015, pela experiência que hoje tenho. Hoje eu tenho que responsabilizar muito a área social, a história social por isto. Tem sido sistematicamente a saúde a ser responsabilizada por isso. E acho que é um erro grave. Eu, em 2015, não pensava isto. Hoje tenho uma ideia perfeitamente definida pela experiência que tenho, que isso é uma área da parte social e que eles têm que se assumir essa responsabilidade. E sabe porquê é que não assumem? Porque os doentes não estão lá à porta deles, estão dentro do hospital. E como não estão à porta deles, eles não têm que resolver. Bom, e isso é profundamente... Porque a saúde não tem capacidade para resolver esse problema. Não tem capacidade. Com os orçamentos que tem, não tem capacidade. Agora, é evidente, quando se fala dos cuidados continuados, por exemplo, nós sabemos que também no continente faltam muitas camas, mais de 3.000 camas. Faltam mais de 3.000 camas. Assistimos diariamente a um confrangedor. É evidente que aqui na ilha, e sabe o que é que me preocupa naquilo que está a dizer? É que não tenha qualquer dúvida, nenhum de nós tem qualquer dúvida, que este processo, com o envelhecimento da sociedade, vai se agudizar. Com a destruturação das famílias, vai se agudizar. Não tenha dúvida nenhuma. Com a longevidade, e eu falo na longevidade, cuidado, a longevidade, o número de anos, não é a qualidade de vida do envelhecimento. São duas coisas distintas. O envelhecimento é bom, é saudável, a longevidade muitas vezes é penosa. É penosa. E aí é de tal solidariedade social, são essas pessoas que precisam mais. Lembro-me há dias, um grande amigo meu, o Chico Crespo, tinha um tio que tinha sido um bom vivant, um indivíduo cheio de qualidade de vida excepcional.
e infelizmente com 80 e tal anos, 86 anos, teve uma queda, fratura do colo do fémur, apareceu diabetes, uma coisa complicada. E então esse tio chamou o sobrinho, o Chico, que é um médico muito conhecido lá em Lisboa, e disse, olha, eu gosto muito de ti, és o meu sobrinho preferido. Não só te vou deixar a minha herança, a minha por era solteirão, mas vou-te deixar um conselho. Queres saber? Morre depressa, morre depressa. Epá, isto é muito duro. Isto é muito duro. Sobreviver é muito duro. Ora bem, eu penso que todos nós temos essa percepção. E a solidariedade social falha muito aí. Falha muito aí. As pessoas não têm voz, como sabe, não têm voz ativa, não podem reivindicar, não fazem greves, portanto, tudo é muito difícil. E, portanto, quando me fala nessa solução, eu acho que a solução passa necessariamente por um modelo social que nós estamos, eu estou a sentir um pouco a passar ao nosso lado, e preocupa-me necessariamente. Uma sociedade cada vez menos humanizada, isso preocupa-me, mas esse vai ser o preço que vamos ter que pagar. E tem aqui uma imagem pálida, porque por toda a Europa esse problema, como sabe, está em cima da mesa. O que é que se vai fazer exatamente destes doentes? Doutor, um dos grandes projetos que pôs no programa de governo era os cuidados de saúde primários. Sabe que, por exemplo, no Funchal, 47% da população não tem médico de família. E tinha proposto as unidades de saúde familiares, principalmente nas zonas urbanas. O governo achou por bem só fazer um único projeto e numa zona rural. Ainda ontem me diziam médicos de Medicina Geral Familiar, por favor, defenda as unidades de saúde familiares. Porquê é que falhou as unidades de saúde familiares na região autónoma da Madeira? Mais uma vez, eu tenho que remeter para o meu programa, não é? E o meu programa é muito claro, na defesa das USFs. E sei também porque contactei muitas vezes a interface dos hospitais, dos 5 hospitais dos civis, com os ACEs, com os centros de saúde. E senti sempre que havia ali, e não tenho qualquer dúvida hoje em dia, que a primeira porta a abrir, é também clássico dizer-se, a porta de entrada no sistema é a medicina geral e familiar, são os centros de saúde. Eu concordo totalmente com isso. E, portanto, por isso, o que é mais uma vez procurei? Com certeza que há muitos problemas, com certeza que sim, não é fácil ultrapassar isto. Há falta de médicos de família, como sabe. Há uma cobertura no continente. Aqui a cobertura, como sabe, penso eu, uns 50 e tal %, não chega a 60% menos que no continente, em Lisboa também, há uma falta bastante grande, há muita gente sem médico de família, e na área urbana de Lisboa, porque é muito grande, mas tem áreas do norte, por exemplo, tem 100% já, e nós vemos esses casos, que é curioso. Há tempos houve uma surto de gripe grave, há 2 anos atrás. Tínhamos doentes em Lisboa a sair pelas janelas do hospital, aquilo era um pandemónio, uma coisa incrível. Esses picos são terríveis em qualquer sítio. Bom, e só uma coisa engraçada, eu fui representar lá os hospitais civis a uma reunião ao Porto. E sabe uma coisa engraçada? Todos nós estávamos a queixar, a dizer, estava lá o ministro a dizer, olha, sou ministro, isto não pode continuar, nós deixámos de operar porque não, está tudo invadido pela gripe e não sei o quê. E houve um hospital, Viana Castelo, disse, não temos problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não, é que nós temos 100% de cobertura dos cuidados primários. De médico de família. E depois começámos a ver, e de facto, todos os hospitais que estavam em áreas onde havia 80%, 90%, 100% de cobertura, não tinham qualquer problema. Portanto, se alguém tem dúvidas do interesse e da importância que tem a medicina geral familiar, esqueça. A medicina geral familiar, na minha opinião, quando cheguei ao governo, tinha sido muito abandonada aqui na Madeira, tinha sido certamente desprezada, era a medicina hospitalar. Por isso justifica os 47% do Funchal. Por exemplo. E, portanto, quando eu lhe digo que as USFs são indiscutíveis, saem mais caras, atenção, como sabem, sobretudo o modelo, depois há o modelo A e o B, mas saem um pouco mais caras, mas compensam muito. Eu vou-lhe dar um exemplo que acho que toda a gente entende. Porquê é que as USFs são importantes, por exemplo, no meio urbano, mais do que no rural? É que no meio urbano permitem ter consultas, por exemplo, até às 10, 11 da noite. Porquê? Fora da hora laboral. Eu pergunto-lhe aqui no Funchal, se eu tiver um problema qualquer às 9 da noite, onde é que eu vou? Ao banco de urgência. Tenho algum centro aqui a funcionar até às 10, 11 da noite? Não tenho. Posso contactar o meu médico de família a essa hora? Não posso, porque não tenho. Portanto, as zonas urbanas, as USFs, que têm o incentivo de ganhar mais, porque estou a ver mais um doente, mais 2 doentes, e a trabalhar até às 11, têm esse incentivo garantido, as USFs trouxeram uma vantagem bastante grande à área e, portanto, obviamente, defendo, atenção, não defendo
tudo do SFs, que são um disparate, sobretudo os meios mais distantes, têm que ter meios de proximidade, e não são precisos os SFs. Agora, nos meios mais urbanos, aqui na Madeira, defende naturalmente os SFs pelas vantagens, não é por acaso que começava a perto de 520 USFs no continente, não foi por acaso, quando saem mais caras. Portanto, o Governo teria sempre tendência a refriá-las, e só não os faz. Eu lembro uma vez o antigo Ministro, Adalberto Campos, dizer uma coisa que me ficou no ouvido, mas que acabou por não resultar. Ele disse, eu vou abrir não sei quantas USFs, e alguém lhe perguntou, com que dinheiro? Com que dinheiro? Ele disse, não, já fiz os cálculos. Com as USFs que vou abrir, vou poupar nas urgências, porque cerca de 30% a 40% dos USVs vão deixar de ir às urgências. É claro que isso não é linear. Isso demora anos a implementar. E ele ficou pelo caminho, não fez as USFs, e as urgências continuam com o mesmo número. Muitas vezes os seus deputados do PSD dizem que os problemas levantados na saúde não são reais, mas somente o alarmismo dos deputados da oposição e de profissionais da saúde. O problema não é real? Não, vamos distinguir aqui duas coisas, Tomás. Eu distingo claramente duas coisas, até porque passei por aqui também sofri os debates da oposição e os argumentos da oposição. Sofri entre aspas porque acho que... É um discurso recorrente. Não, o problema não é esse. O problema é que eu separo claramente, e mais uma vez lhe digo, talvez pela minha condição, que não deixo nunca de ser médico, separo claramente as duas coisas. E acho que qualquer delas tem razão de ser. Isto é, existem. De facto, há razões que devem ser, por exemplo, aqui a lista de espera. Está-se a debater uma questão importante, penso eu, de uma forma que poderá eventualmente ser útil, penso eu. Isso é uma coisa, denunciar essas situações, trazê-las à luta política, ao debate político, é excelente. Não é mau. Não, o debate político de questões sensíveis na área da saúde sempre foi bom. Esteja eu onde estiver, esteja eu de um lado, esteja eu do outro, esteja eu no meio. Será sempre bom. Porquê? Porque, ao limite, nenhum político quer que os doentes sejam piores tratados. Nenhum. Não há partido nenhum que queira isso. Penso eu. E, portanto, a partir desse momento, é legítimo e importante que haja a capacidade de debater e discutir à procura de soluções, exatamente. Não só denunciando as coisas, ou lamentando, mas ter as soluções e pô-las em prática. Isso é uma questão. Outra questão é que, muitas vezes, essa luta político-partidária, quando, na minha opinião, não é bem, gerida com alguma ética, pode provocar o alarmismo. E isso é que eu tenho que ter muito cuidado. E aí, muitas vezes, me dei conta, muitas vezes, a não ter determinado tipo de agressividade em algumas coisas, porque sei que para o cidadão comum que anda lá fora, muitas vezes isso é entendido, mal entendido, e cria um alarmismo. Isso não tem nada a ver com disfunções que devem ser corrigidas e que as pessoas que também andam lá fora pressentem uma certa falta de segurança e de confiança no sistema. Isso é outra coisa. Nós atravessámos com a história das restrições todas que tivemos, quer no tempo da Troika, quer depois do PAEF. O que é que aconteceu? Houve, de facto, um grande desinvestimento na área da saúde. E houve disfuncionalidades graves. E, para mim, o que continua a ser mais grave é como é que recuperamos a confiança das pessoas. É isso, a nossa grande... Eu várias vezes falei nisso, e ao Sérgio, aliás, o Dr. Sérgio uma vez apoiou-me também nisso, lá numa reunião do Governo, em que uma das coisas que eu levantei, e que me foi garantido pelo Governo, e eu fui a Lisboa tratar disso, foi que não podiam faltar medicamentos aos doentes aqui. Eu, quando cheguei, fui confrontado com uma série de situações. Não podiam faltar. E quando fui a Lisboa saber porque é que os laboratórios atrasavam, já não pagam há não sei quanto tempo. Pus a questão ao Governo e o Governo disse, senhor, podes-te comprometer com eles que a partir de agora não fala. Porquê é que eu fiz esta questão? Porquê é que para mim foi importante esta questão de não faltar medicamentos? Porque exatamente para o cidadão comum lá fora, eu posso até como médico clinicamente dizer, isto faltou este medicamento, não há problema clínico. Mas para o cidadão que está lá fora, há. Porque ele vai sentir que aquele medicamento que até lhe estava a fazer bem, que para ele é muito importante, faltou. Não há. É a tal confiança no sistema. Pode parecer um pormenor, mas olha que não é. E então, se projetar isso num doente oncológico, é terrível. Eu sei de que estou a falar, porque infelizmente em minha casa tive um problema desses. E a confiança que o doente oncológico tem no seu tratamento é absolutamente vital para ele. E eu posso dizer como médico, mas uma semana não faz mal. Mas ele não sente isso.
Ele sente que uma semana o cancro está a crescer dentro dele. Não pode ser. E, portanto, esse é um dos fatores que pode gerar desconfiança no sistema. E, para mim, quando cheguei em 2015, uma das minhas grandes preocupações, porque senti isso, andava na rua, falava com as pessoas, havia uma certa desconfiança. O sistema que até há relativamente pouco tempo tinha sido sólido e confiante, as pessoas confiavam nele, começaram a ter algumas dúvidas. E quando se tem dúvidas, particularmente numa ilha onde não se tem alternativas, isso é um problema sério. E foi precisamente por isso é que eu tentei, dentro do possível, tentar restabelecer a confiança, que também está, aliás, claramente o programa também é isso. Acha que as perguntas em concreto colocadas hoje são alarmistas ou têm razão de ser? Doutor Mário, depende da maneira como forem tratadas por cada um de nós. E eu já não falo da comunicação social, porque aí já não interfiro em nada. Seria bom também que a comunicação social também tivesse alguma preocupação em distinguir o que é o alarmismo e o que é a justa debate das coisas. E, portanto, o que eu acho, doutor Mário, eu sempre habituei a isso, nunca, enquanto estive aqui no Governo, recusei qualquer tipo de confronto nesse aspecto. Acho que a saúde, e talvez mais uma vez, porque cá está o médico a falar, é uma chatice, acho que a saúde deveria ter essa ética, o debate da saúde devia ter essa ética, até no plano político-partidário. Se eu ser ingênuo, serei. Já fui uma vez, já vou ser mais vezes. Mas, atenção, e acho que aí todos nós temos obrigação disso, particularmente quem está no debate político. E separar claramente que uma coisa é debater e discutir as questões e as disfunções que têm que ser encaradas e que há provas evidentes que existem em todo o lado e que nós temos que melhorar. Isso é uma questão. Outra questão é ter algum cuidado em que esse debate não caia no domínio público de uma forma alarmista. Eu penso que todos nós que passamos por intervir junto aos doentes, sentimos isso da parte dos doentes. A confiança que muitas vezes o doente tem que ter no médico, também tem que ter no sistema. Isso não tenho dúvida nenhuma. A confiança que eu exijo para o meu doente ter comigo no consultório é aquilo que eu sinto quando deixa de ter confiança no sistema. Deixa de ter confiança no seu hospital, nos seus médicos. É péssimo. E foi exatamente essa preocupação que eu senti isso. Daí falar de recursos humanos, da necessidade de retomar um novo ciclo de confiança das pessoas. E, portanto, acho que nós temos um papel evitar o alarmismo. E, portanto, não confundir as duas coisas. Mas acho que isso também depende muito da maneira como se abordam as questões, com o cuidado que se tem. Quando, inclusive, se passa para a comunicação social. A comunicação social, pronto, aí acho que não faço qualquer comentário. O responsável pela Ordem dos Médicos diz que há mais de um ano espera de uma reunião com o seu secretário, mas que não foi agendada. Qual é o papel do diálogo na saúde? São perguntas um bocado óbvias, eu sinto-me um bocado atrapalhado, porque, repare, eu fui presidente aqui da Ordem dos Médicos durante 6 anos. Procurei manter a ordem, enfim, o melhor que sabia, o melhor que podia, nomeadamente na relação com a Secretaria, com os responsáveis da saúde. Aqui acho que há um sinergismo importante, isto é, com certeza, que por princípio, é uma questão de princípio básico. Eu estou numa instituição como a Ordem dos Médicos, é uma instituição, enfim, credível, com responsabilidades naturalmente credíveis, tenho todo o interesse em manter uma relação próxima, particularmente aqui na Madeira, que felizmente, sabe que uma das vantagens que eu defendia sempre muito na Madeira e que estava com uma certa curiosidade, se um dia assumisse alguma responsabilidade aqui, poder fazer qualquer coisa, uma coisa que me encantava aqui, particularmente em relação ao continente, é a proximidade das coisas. Eu aqui muitas vezes dizia, eu na Madeira faria isto tão facilmente, caramba. Eu aqui tenho que andar de gabinete em gabinete, tenho que falar com não sei quantos gajos, tenho que fazer... na Madeira não. Eu se calhar levantava-me da cadeira, passado 5 minutos estava a falar com não sei quem, passado 2 minutos não sei quê. Esta proximidade que existe aqui na Madeira, inclusive, na minha opinião, permite reduzir até, muitas vezes, as estruturas. É que estamos todos tão próximos que, às vezes, se quisermos ter muita ajuda, estamos sentados um ao colo dos outros. Não faz sentido nenhum. Portanto, aqui nós podemos reduzir até, aliás, o organigrama que fiz do Governo era na tentativa de reduzir o mais possível, exatamente. Porque esta proximidade do contacto ajuda-me imenso. E, portanto, tudo aquilo que for aproximar-me do poder de decisão, eu acho que quem está no poder de decisão tem toda a vantagem de ter uma interlocução com a Ordem dos Médicos, com a Ordem dos Enfermeiros, indiscutivelmente, como também a Ordem dos Médicos deve ter todo o interesse em ter... Agora, pode-me dizer assim, bom, mas há momentos em que
Eu acho que quando estamos nestes cargos não podemos ter estados de alma. Não podemos ter estados de alma. Eu acho que a obrigação institucional... Eu estou a dizer isto porque eu, infelizmente, e reconheço hoje, quando passei pelo governo 3 meses, tive alguns estados de alma. É errado. Nós temos de ser muito mais racionais em muitas situações. E eu aprendi isso rapidamente nesses 3 meses. E valorizei alguns estados de alma, meramente o meu pedido de demissão, que hoje, francamente, acho que não. E, portanto, se há algum estado de alma, o Presidente da Ordem dos Médicos, o Secretário, acho que devem ser ultrapassados claramente para bem da região, da saúde na região. Para terminar, uma última pergunta. Se pudesse recuar 4 ou 5 anos no tempo, o que é que faria diferente? Muito obrigado. Isso, o tempo não volta para trás, como sabe. Quer dizer, nós digo eu, o cabelo fica mais fugidio, não é? Mas não só. Mas também acho que temos outras vantagens. Não é só o cabelo fugidio. A experiência, de facto, é uma sabedoria. Como eu dissesse isto, os meus filhos diziam: pai, estás a ter conversa de velho. Mas a verdade é esta, é que eu acho que a experiência e a idade e para onde nós andamos, é por isso que eu defendo muito que nós devemos ter a curiosidade de passar por vários sítios e aprender várias coisas, porque as pessoas são muito diferentes. Cruzamos com pessoas de uma sabedoria enorme, que nos ajudam imenso. Eu aprendi imenso com pessoas mais velhas hoje. E, portanto, eu acho que também, como mais velho, posso também ajudar. E está disponível para isso. Agora, quando olho para trás, naturalmente, eu separo claramente dois momentos. Um momento que foi para mim muito gratificante, a experiência de poder ter um pensamento estruturado sobre a saúde regional. Preocupei-me com isso. Eu envolvi-me muito a fazer o programa porque obrigou-me a uma informação grande e uma reflexão grande sobre as coisas aqui da Madeira. E, portanto, para mim foi um momento extremamente interessante da minha vida. E depois a vivência intensa, difícil, para mim foi difícil. Eu não estava habituado a lidar com certas coisas, enfim, do mundo da política, nomeadamente com a presença permanente da comunicação social. Eu acreditei, talvez ingenuamente, que onde eu tinha que prestar provas permanentes era aqui à Assembleia, era o Governo, necessariamente, primeiro, mas depois aqui à Assembleia. Eu senti-me sempre aqui muito bem na Assembleia porque achei que era aqui que eu devia prestar provas. Era aqui que eu devia explicar porque é que não consegui fazer isto ou fazer aquilo. É por isso, eu gostaria de vir aqui e dizer, olha, tomámos esta iniciativa no Governo, eu vou-lhe dizer uma iniciativa que podia ser um bocadinho discutida e foi por causa da parte financeira também, foi a EMIR no Porto Santo. A EMIR no Porto Santo, nas férias, eu acho que foi uma excelente ideia na altura. Bom, não foi fácil, como sabe, porque havia problemas de constrangimentos financeiros, a proteção civil, não foi fácil. Mas repare, era isto que eu pretendia, era depois chegar aqui à Assembleia e dizer, nós fizemos isto, e a Assembleia, fora da luta político-partidária, penso eu, que olha, o que nem sempre a oposição faz, reconhecer, aqui está esteve uma boa ideia, aplaudimos isso, estamos solidários com isso. E, portanto, essa minha ideia, que era, eu tenho uma estrutura na minha cabeça, o que é que penso? O Governo dá-me essa cobertura, porque aprovou o meu programa sem mudar uma vírgula. A partir daí, o meu grande desafio era o mais difícil, que era fazer as coisas. E essa era a minha grande prova, que era tentar em 4 anos fazer aquilo que me tinha comprometido. E a minha ideia era, obviamente, dentro do Governo, discutir aquilo que se ia fazendo, mas chegar aqui e explicar aquilo que eu tinha conseguido ou não conseguido. Era a minha proposta de transparência perante a minha capacidade ou não. É evidente que teria de ser taticamente combinado com o Governo, com certeza que sim, porque isto tem a sua estratégia política e partidária do Governo. Não era isso, nunca estaria fora disso, porque isso era uma questão de lealdade. No dia em que eu não me sentisse capacidade de ser leal, ia-me embora. Bom. E, portanto, esse era o grande desafio. Portanto, eu, se voltasse atrás, indiscutivelmente, aprendi necessariamente com esses 3 meses. Foram muito intensos. E, portanto, essa experiência, eu penso que a capitalizei. Embora, como disse há bocado, ficasse definitivamente, esta mágoa de achar que tinha capacidade, que o Governo tinha capacidade, a Madeira e que a Assembleia tinha esse acompanhamento, faria esse acompanhamento, e certamente não faria tudo bem, mas pelo menos estava convencido, muito honestamente, que
tinha as capacidades e as ideias suficientes. E, portanto, voltaria atrás. Nas circunstâncias daquele momento, voltaria normalmente a aceitar, com certeza que sim. Era esse o projeto que estava em cima da mesa. Agora, é evidente, o Dr. Mário, como compreende, estes momentos um bocado fraturantes, e foi para mim, não penso que foi fácil, de admissão, foi muito difícil, estes momentos fraturantes deixam-nos uma reflexão profunda, que é muito íntima, como calcula, mas que pode ter a certeza que mantenho intacto é o meu compromisso com a saúde, com os doentes, e tudo aquilo que eu puder fazer para ajudar, com a minha pequena colaboração, como hoje estou a tentar dar aqui, com certeza estarei disponível, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Não tenho qualquer dúvida. Muito obrigado, Sr. Doutor.